Olá pessoal, estamos em mais uma live da Paróquia São Benedito. Desde já agradeço a todos pelo engajamento, todos que nos acompanham. Bom, hoje os paramentos são verdes, simbolizando o tempo comum, e o tema da live é as bem-aventuranças. Padre Almir já está aqui, mais uma vez obrigado, Padre Almir, e é com o senhor. Agradeço a Deus que nos proporcionou esse momento, nos proporcionou esse momento. Peço ao Espírito Santo luz para transmitir uma mensagem e que ele abra o coração nosso e nos dê a capacidade não só de entender, mas de viver a sua santa palavra, porque em tudo nós dependemos da graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho é as bem-aventuranças na versão de Mateus, porque nós temos uma bem-aventurança na versão de Lucas, que é até interessante a gente comentar um pouquinho sobre comparando as duas. Bom, em primeiro lugar, diz aqui o texto, está no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: vendo aquelas multidões, Jesus subiu na montanha. Já uma coisa que nos chama atenção no grego é que ele fala na montanha, como se fosse uma montanha, não é uma montanha qualquer, já é uma montanha específica e conhecida. Qual montanha seria essa? O Sinai. É claro que ele está fazendo um paralelo entre a atividade de Jesus agora com a mesma atitude de Moisés, que subiu ao Monte Sinai e lá ele recebeu a lei. Então está falando, Jesus sentou-se, lembra que Moisés também organizou o acampamento do povo na base do sopé da montanha, e ele sobe a montanha para receber as tábuas da lei. Apresenta Jesus como um novo Moisés, mas não vai ser um legislador como Moisés. Ele vai nos trazer a bem-aventurança, que é outra maneira de levar, alternativa de levar o homem à felicidade. Porque a finalidade da lei era levar o homem à felicidade, mas a lei foi um fracasso, né? E agora, então, Jesus vai nos trazer as bem-aventuranças. É interessante você notar, comparando, em matéria de contexto, Lucas traz apenas 5 bem-aventuranças, quatro bem-aventuranças, metade é de Mateus, e elas não são feita na montanha, mas na planície, porque o enfoque e a teologia de Lucas é um pouco diferente da de Mateus. Mateus vai nos trazer essas bem-aventuranças, que convém sempre lembrar e fazer um paralelo com o decálogo dos 10 mandamentos, começando pelo número. O número dos mandamentos eram 10, é um decálogo. A bem-aventurança, o número é 8. Por que 8? O oitavo dia da criação é aquele dia que não existe no calendário, é o dia sem ocaso, é o dia pascal. Oitavo 8 é o número batismal da nova criação. Tanto assim que a pia batismal dos primeiros cristãos era um octógono, uma figura geométrica de 8 lados, para falar justamente desse número 8. Outra coisa interessante você notar, que a lei era um conjunto de prescrições, faça ou não faça. Aqui não são prescrições, seja. Outra coisa é que a lei ela tem um enfoque sempre externo, porque ela está ligada com o objeto de algo a ser feito ou não ser feito. Enquanto que o ângulo das bem-aventuranças é sempre interior. Muda o coração do homem. Então, uma vez mudando o coração, tudo é feito. Outra coisa que você deve notar, a lei sempre é uma imposição, um código obrigatório. Até assim a lei civil, né? Uma vez que a lei é decretada lá no Brasil, aqui, você é obrigado, não adianta, não gostei da lei. Não, é obrigado a seguir. Por exemplo, esse ano vai aumentar bastante os impostos. Não gosto de aumento de imposto. Você vai continuar não gostando e vai ter que pagar do mesmo jeito, né? A lei é uma coisa obrigada. Enquanto que as bem-aventuranças é algo totalmente livre. Você vivencia ou não. Outra coisa é que a lei nos transforma
por ser uma obrigação, nos reduz à condição servil. Você tem que se submeter a ela. Enquanto que as bem-aventuranças nos colocam numa situação filial, numa relação filial com Deus. Olha, muda a relação, né? Com as bem-aventuranças, nós acabamos tendo a dignidade de filhos de Deus. Outra coisa que é bastante importante é que o Decálogo, os 10 Mandamentos, era um presente exclusivo dado por Deus ao povo de Israel. A lei é um presente de Deus dado ao povo hebreu. As bem-aventuranças são universais, é dada pela humanidade toda. Agora, eu não vou comentar propriamente as bem-aventuranças, uma por uma, ou apenas lê-la, mas veja bem. A primeira bem-aventurança serve de mote, modelo do qual vai se derivar as outras. E, curiosamente, ela parte do último mandamento do Decálogo, porque bem-aventurados os pobres, os que têm o coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Fala do desapego, enquanto que o último mandamento fala não cobiçar as coisas alheias. Então, do último mandamento sai as bem-aventuranças. E é interessante notarmos aqui que a bem-aventurança está falando pobre de espírito, conforme a tradução, pobre com coração de pobre, não é propriamente uma pobreza material, porque a pobreza material ela é resolvida em outros lugares do Novo Testamento, quando Jesus nos ensina a partilha. E você vai ver no livro dos Atos dos Apóstolos a grande preocupação da comunidade cristã é que não haja pobre entre nós. Então, a atividade social da igreja primitiva ela é intensa. Eles formam uma irmandade. Depois, você tem que perceber também, bem-aventurado, por exemplo, vamos passar para outra bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Notem bem, o acento não está na dor do choro, mas está na consolação. Por isso a pessoa bem-aventurada. Muitas vezes, as dificuldades, tem um salmo que fala, quando você vai semear, vai se chorando, lançando as sementes. Quando se vem se cantando, trazendo os feixes. A vida é assim. Temos que enfrentar as dificuldades, os problemas, que seria simbolizado aqui pelo choro, para que possamos ter a grande colheita. Se você não seguir o caminho da dor e do sofrimento, você não vai ter progresso nenhum. Isso daí, na vida, assim, a pessoa que quer ter uma vida acomodada, vai ficar sempre na mesmice. Depois a outra bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Interessante, porque aqui a justiça dentro da perspectiva do Evangelho é você ser fiel à aliança divina, né? Então a pessoa tem que ter essa sede de justiça para que ela possa então não se trata aqui coisa de tribunal, né, de buscar a justiça e tal, mas se trata de uma virtude interior que vai nos levar a ter uma saciedade. Porque a gente tem a mania de querer controlar todas as coisas no mundo. Controlar a vida dos outros, mas o grande enfoque é ter o autocontrole da gente mesmo, é saber controlar-se. Depois a outra bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O grande sentido de Deus no Evangelho é que Ele é um Deus misericordioso. Então, devemos também ser misericordiosos, conforme Deus é misericordioso para conosco. Depois vai falar sobre os puros de coração, porque verão a Deus. Então, só uma pessoa que tem uma mente
pura, limpa, é que consegue ter comunhão com Deus. Depois vai falar, bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, vos perseguirem e disserem falsamente tudo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Essa bem-aventurança que fala da perseguição é uma coisa interessante notarmos que quando o evangelho foi escrito, era o que estava acontecendo com a comunidade. A comunidade era perseguida mesmo. Muitos morriam, a religião era proibida, e eles estão dizendo assim que vai falar que há uma grande recompensa esperando, e não para não desanimar nesse momento de perseguição. Aqui nos dá até um critério interessante, porque hoje é comum a gente reclamar que hoje está tendo perseguição religiosa, que a gente percebe, não sei se o cristianismo voltou a ter séria perseguição. Nos países, tem alguns países onde tem fanáticos religiosos ligados, por exemplo, ao mundo muçulmano, estão perseguindo os cristãos, né? Muitos cristãos estão morrendo. Mas aqui no Ocidente, a perseguição se dá de uma maneira sutil, através de gozação, desacreditando a nossa fé. Você vê que quantos filmes, que fazem da fé, chacota da fé da gente e tudo mais, né? Esse é uma maneira de sutilmente ir anulando a importância da religião. Mas aqui Jesus está falando que essa perseguição, ela existe e ela vai nos levar a sermos recompensados no céu. Então não é para a gente desanimar nas perseguições. Quando as perseguições vierem na religião, é sinal que a religião está sendo autêntica, em resumo, né? Aí termina as bem-aventuranças. Vamos ver se tem um ícone. Bom, aí o Sermão da Montanha, existe vários ícones. Aí no caso é um mosaico, né? Mosaico. Jesus está sobre um monte e lá todos os seus discípulos vestidos de branco, parece uma escola, né? O pessoal está aprendendo como filósofos, aprendendo. Mas mostrando então o grande ensinamento de Jesus é o Sermão da Montanha. Aí uma pintura mais moderna. Jesus está sentado e notem que não tem só discípulos, tem uma variedade de pessoas, mulheres, crianças, que está mais condizente com o texto, porque o texto diz que Jesus pregou para a multidão o Sermão da Montanha, não foi só para os 12 apóstolos. Aí está uma escadinha, todo mundo sentado, Jesus sentado, e Jesus então pregando, mas aí dá para você ver, os mais próximos dele são os apóstolos, mas lá tem outro grupo de pessoas também ouvindo sua mensagem. Aí ele se dividiu em dois grupos, né? Uma hierarquia. Lá os discípulos no meio e lá uma multidão imensa lá representando o povo. Uma estratégia assim de apresentar que existe uma certa hierarquia religiosa, né? Mentalidade antiga, né? Num evento de hoje seria a ala VIP e a ala comum, né? Sim. Existe uma hierarquia sagrada nas coisas, a palavra hierarquia, né, que tem. Sim. Vamos lá. Afinal de contas, os discípulos estão Você sabe que essa hierarquia se faz por adesão, né? Existem níveis de seguimento. Existem pessoas que são mais fiéis, seguem mais pertinho o Cristo. Existem pessoas que são mais afastadas. Vamos lá. Aí Jesus Cristo está pregando, ele está sentado numa posição mais elevada e os outros estão sentados mais abaixo. Então, agradeço a atenção de vocês que nos acompanharam e peço que Jesus Cristo derrame as bênçãos sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.